Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação eu quero ser sincera com vocês, em relação a Rubem Gonzalez. Tem umas coisinhas que sempre me incomodaram, tá? Eu sou Zé Ninguém, então minha opinião não importa, mas talvez minha opinião te interesse. Então, depende de você. Rubem Gonzalez eu considero um falso amigo da Rússia. O Rubem Gonzalez admira a Rússia, mas ele principalmente admira o Vladimir Putin. Lá no canal dele, se você quer procurar, você vai achar. Se você tem paciência para escutar os 30 minutos de vídeo, porque eu não tenho paciência, mas está lá nos vídeos dele. Várias vezes ele repetia que tudo que tem na Rússia se deve ao Vladimir Putin. Do tipo, que o povo russo, antes do Vladimir Putin, era um povo de prostituta cachaceira, que de repente o Vladimir Putin chegou e transformou o povo russo em conservador nacionalista. Então, essa aqui é a prova, para mim, prova que ele não conhece a Rússia. Porque a Rússia, valor do povo russo, existia há milhares de anos antes de Vladimir Putin. O povo russo fez o Vladimir Putin, não é o Putin que fez o povo russo. Claro que existe período, como nos anos 90, que depois da queda da União Soviética existia muita pobreza. Então muitos russos se perderam na delinquência, como ele fala, cachaça, prostituição. Mas do jeito que ele fala, parece que o povo russo era merda. E de repente aparece o Vladimir Putin e transforma o povo russo. Na verdade não é bem assim. Por isso que eu fiquei com muita raiva dela na época, porque ele compara o povo russo com o povo brasileiro. Do tipo, se aparecer um Vladimir Putin no Brasil, o povo brasileiro bagunçado, de repente vai virar igual que o povo russo. Vai se transformar em nacionalista conservador de verdade. Mas não tem nenhuma comparação. Porque o povo russo tem valor e cultura, identitarismo, conservadorismo. A religião ortodoxa existe há milhares de anos. Valor étnico cultural do povo russo existe há milhares de anos. E o Vladimir Putin, o que é que ele fez? Ele só deu a oportunidade ao povo russo de reanimar, digamos, essa fé. Levantando a economia da Rússia. O Putin, a única coisa que ele fez é levantar a economia da Rússia. Então o povo russo saiu de uma miséria dos anos 90 e começou a recuperar a fé. Né? Mas não significa que o Putin transformou o povo russo em um outro povo. Do jeito que ele fala, do tipo, o povo russo era bêbado, cachaceiro, prostituta, e de repente aparece o Vladimir Putin. Ele fala a mesma coisa. O Stalin mandou milhões de russos no Gulag e fez o russo andar na linha. Não é assim, né? O povo russo sempre foi leal, respeitoso ao líder. O Stalin tinha mão de ferro, mas não contra o povo russo. O Stalin tinha mão de ferro contra as pessoas ruins, contra os bandidos, contra as outras etnias. Contra o povo russo, o Stalin nunca usou a mão de ferro. O povo russo sempre andou na linha de vantagem própria. Se o país está bem, o povo russo se comporta de forma família, conservadora. Não é o Stalin que colocou o povo russo na linha, como ele fala. É por isso que eu falo que o Rubem Gonzalez é um falso amigo da Rússia. Ele não é um verdadeiro admirador do povo russo. Ele admira o Vladimir Putin. E o povo russo é merda. Então ele não entende, porque o povo russo é que o mais tem. Se o Vladimir Putin consegue fazer avançar a Rússia do jeito que está, é porque o povo russo é realmente leal, conservador, família, valor ortodoxo. E isso faz milhares de anos antes de Vladimir Putin. O Putin está gozando de um povo maravilhoso. Agora, se tu coloca o Putin no Brasil, eu tenho certeza que ele não consegue fazer a metade que ele está fazendo. Porque chegar no Brasil, ele vai ser destruído pelo povo brasileiro. O povo brasileiro, ao lugar de apoiar
de mostrar valor, o povo brasileiro vai destruir o Putin. Né? Porque o povo brasileiro, essa sim, não presta. Agora o Rubem Gonzalez, que não tem fé na cultura, na história do povo russo, o Rubem Gonzalez não merece ser chamado de admirador da Rússia. No meu entender, agora você pode acreditar que você quiser. Ele fala conteúdo interessante em relação ao Brasil, mas quando ele começa a falar da Rússia, eu não gosto. Ele fala coisa interessante em relação ao Brasil, mas quando ele fala da Rússia, ele erra 90%. Uma vez ele falou uma besteira do tipo, Stalin foi assassinado, Stalin pegou dólares do Adolf Hitler, não sei onde ele tirou uma coisa dessa, para construir a União Soviética. Ele falou que o Stalin pegou dólares do Adolf Hitler para reconstruir a União Soviética. Até parece que alguém pagou. O Stalin não precisou de dinheiro de nenhum lugar, não recebeu dinheiro de nenhum lugar. Reconstruiu a União Soviética com trabalho, com suor dos trabalhadores e com prisioneiros. Então, na verdade, o Rubem Gonzalez não sabe nada sobre a Rússia. Eu sei um pouquinho sobre o Brasil, mas o Rubem Gonzalez sobre a Rússia não sabe nada. Quando ele fala de submarinos furtivos, ele fala de submarino submarino que não tem furtivo. Ele não cita o Classe Boré. Ele não cita o Classe Boré. O Classe Boré é o único submarino furtivo de verdade. Mas eu escutei, ele fala de outro submarino, mas não fala do Classe Boré. Especialmente do Classe Boré, que é o único submarino. O outro submarino é a gasolina, é diesel. Ele faz muito barulho. Então o Rubem Gonzalez, na verdade, ele fala muito besteira. Mas é um cara legal, é um cara que tem um conteúdo interessante, mas ele não acerta nada em relação à Rússia. Campeão de geopolítica, mas não campeão de cultura. Ele não sabe nada sobre a Rússia de verdade. Talvez ele entende de geopolítica um pouquinho, entende de economia um pouquinho, entende de Petrobras e essas coisas. E o mais que me incomoda com o Rubem Gonzalez é sua arrogância. Sua arrogância. Porque quando poucas vezes tentei falar com ele uma coisa, ele logo se fecha. Se você vê que você contradiza, se você fala uma coisa que é contra o que ele está falando, ele não te escuta mais. Ele te tapa e te bloca, e te expulsa. Se você fala uma coisa que não concorda que ele está falando exatamente o que ele está falando, o guru Rubem Gonzalez, ele não quer mais te escutar. Você tem que concordar. Mas infelizmente eu não sou brasileiro, eu não sou gado. Eu tenho meu pensamento. A mim ninguém me vai dizer que eu vou ter que engolir tudo que o Rubem Gonzalez fala sabendo que é merda. Então essa aqui, ó. Não tenho nada contra o Rubem Gonzalez, mas o personagem dela me incomoda. A relação que ele fala da Rússia, eu gostaria que ele não falasse da Rússia. Porque ele não sabe nada.